Vamos só aqui então deixar que entrem os participantes e perguntar do outro lado se nos estão a ouvir bem e para responderem no bate-papo, se está tudo ok com o som. Ok, o João diz que sim. Então, eu compreendo que esteja tudo ok com o som. Para não nos atrasarmos mais, vamos começar então com o webinar. Eu dou-vos as boas-vindas e, portanto, apresento-me. Sou a Cátia Moura, responsável pela formação da Câmara de Comércio. E vamos hoje, portanto, realizar o segundo webinar sobre as skills do futuro. Nós iniciámos na passada quarta-feira, quer dizer, esta semana, o primeiro webinar e, portanto, demos o pontapé de saída para o ciclo de webinars. Ciclo esse que está inserido na nossa primeira edição do Bootcamp de Recursos Humanos, que vai decorrer nas manhãs dos dias 21 e 22 de outubro, vai ser 100% online e dedicado ao tema da gestão do talento. O programa já está no nosso site, já podem consultar, já se podem inscrever, só que ainda aguardamos algumas confirmações. No que diz respeito a este ciclo de webinars, na próxima semana vamos ter mais 2. Na segunda-feira falamos sobre a competência da agilidade e adaptação, aprendendo e aprender. E terminamos na quarta-feira a falar sobre a organização do trabalho eficiente. No webinar de hoje vamos conhecer um pouco da realidade da IT People e da Startup Lisboa e vamos nos debruçar, portanto, nas competências da agilidade e adaptação, iniciativa e empreendedorismo. E para isso convidamos a Tatiana Pereira, que é a diretora da Unidade de Negócio da IT People, o Miguel Fontes, diretor executivo da Startup Lisboa, e para moderar a conversa temos connosco a Vanessa Pereira, que é técnica de recursos humanos no Departamento de Desenvolvimento de RH da Trivalor. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, quero-vos pedir que mantenham o som off e que podem e devem usar o Q&A para colocar as vossas questões e interagir com os nossos oradores. Agora agradeço uma vez mais à Tatiana, ao Miguel e à Vanessa por terem aceito o nosso convite. E Tatiana, dou-te a palavra. Ai, Tatiana, Vanessa, desculpa. Vanessa. É Vanessa Marques, não é Pereira? Já troquei o nome. Não faz mal, não faz mal. Primeiro que tudo, quero desejar boa tarde a todos e agradecer à Cátia pelo convite e pela oportunidade de estar presente aqui hoje neste webinar. E eu quero dizer que é uma honra para mim poder participar no webinar com a Tatiana e com o Miguel, ambos com um percurso espetacular e com certeza com muitas experiências que vão partilhar connosco aqui hoje. Quero fazer uma pequena introdução ao tema, também como a Cátia fez. Sabemos que as organizações estão a mudar, assim como estão os talentos e as competências necessárias para enfrentar este mercado de trabalho. Estamos a viver, como a Cátia disse bem, uma fusão entre o mundo físico e o mundo digital, que acaba por nos surpreender com os seus avanços e a sua imprevisibilidade, em que as organizações e pessoas têm de estar preparadas e alinhadas para fazer face a estas mudanças e a estas incertezas que nos são apresentadas diariamente. E digo diariamente porque o que é hoje, amanhã não é, e nós vivemos todos um bocadinho isso nestes últimos meses. E nestes últimos meses, como todos nós sabemos, teve obrigatoriamente de existir aqui uma grande adaptação, quer seja a nível profissional ou pessoal, e esta velocidade e constante mudança que ocorre diariamente faz-nos pensar em como nos podemos adaptar e o que temos de valorizar. O que temos de valorizar enquanto organizações, enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto líderes. E sabemos que os conhecimentos e competências valorizadas pelas organizações que estão em constante mudança e mais que mudança, quero dar um realce, estão em constante evolução. E sabemos que a capacidade de inovar exige que as organizações e os seus colaboradores saiam da sua zona de conforto, obrigatoriamente, e que tenham um estilo de iniciativa e sejam capazes de criar tendências e soluções com um impacto positivo na vida dos seus parceiros, das suas próprias empresas.
e que tanto colaboradores como organizações pretendem diferenciar-se e adotar uma cultura de empreendedorismo e inovação organizacional, têm aqui de se diferenciar para conseguir fazê-lo. E desta forma, criatividade, inovação, iniciativa e empreendedorismo é o nosso tema de hoje, que está aqui em cima da nossa mesa digital. E primeiro que tudo, queria dar a palavra à Tatiana para falar um bocadinho sobre o que é IT People Innovation e depois em seguida também darei a oportunidade ao Miguel Fontes também para falar um bocado do que é a Startup Lisboa. Olá Tatiana, bem-vinda novamente. Olá, obrigada. Antes de mais, boa tarde. Quero começar também por agradecer à Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa a oportunidade e o desafio de poder responder a questões tão pertinentes acerca da evolução do trabalho e do nosso futuro atualmente. Em relação a mim, Tatiana Pereira, atualmente lidero uma das unidades de negócio da IT People Innovation, uma empresa que oferece serviços de contratação e de alocação de talentos da IT em marketing e nearshore, através do desenvolvimento de projetos-chave na mão e gestão de talento. Portanto, é isso. Ok. Miguel, se quiser falar um pouco do que é a Startup Lisboa. Senhor, muito boa tarde a todas e a todos também. É um gosto estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite à Câmara de Comércio. A Startup Lisboa é uma entidade que nasceu há pouco mais de 8 anos, que abriu a sua atividade em fevereiro de 2012 e nasce basicamente com uma missão simples de explicar: apoiar empreendedores de um meio muito específico, ligado ao as startups ligadas à tecnologia, a modelos de negócio de alta escalabilidade e, portanto, nasce com esta vontade de gerar uma proposta de valor que ajude esses empreendedores a poderem, digamos, ter melhores condições para serem bem-sucedidos. E fazemos isso de forma muito telegráfica, só para que isto não seja assim muito abstrato, de 5 formas. Ajudamos através de um conjunto de mentores altamente curados por nós e que podem fazer a diferença no apoio que prestam em diferentes do desenvolvimento do negócio a quem está connosco. Temos também uma rede altamente curada e altamente qualificada de parceiros, que vão desde os parceiros tecnológicos, as sociedades de advogados, para dar apenas 2 exemplos. Temos depois aquilo que é uma função muito importante no mundo das startups, numa fase inicial da sua atividade, que é ajudar a ganharem alguma notoriedade e, portanto, ajudá-los no trabalho de projeção ao nível da comunicação. Em quarto lugar, fazemos a função tradicional de uma incubadora, que é pô-los em contacto com o mundo dos investidores, porque estamos a falar de empresas que se diferenciam das PMEs e, portanto, as linhas de financiamento são muito diferentes. Estamos a falar de modelos de negócio que requerem estar próximo de investidores com este perfil e com esta indústria do capital, portanto, sejam business angels, sejam precisamente empresas de capital de risco. E, por último, procuramos dinamizar o valor da comunidade como um ativo em si mesmo de aprendizagem e de aceleração dos projetos e das ideias para o mercado. E, portanto, de uma forma muito telegráfica, é isto que a Startup Lisboa é e faz desde há mais de 8 anos e que tem já, ao longo destes anos, de facto, no portfólio um conjunto muito significativo de startups e de empreendedores que connosco iniciaram a sua atividade e que nos deixa, obviamente, muito satisfeitos. Portanto, 2 empresas com um impacto extraordinário no mercado de trabalho. Eu queria primeiro começar por colocar esta questão, porque acho que faz sentido estar no início. Coloco-a primeiramente à Tatiana, as senhoras primeiro, e depois coloco-a ao Miguel no seguimento das competências que estão a ser abordadas pela startup. Tatiana, será que as skills, criatividade e inovação são igualmente necessárias para compreender a realidade atual e enfrentar os desafios futuros do que eram no início do ano? Eu acredito que sim. Se antes já o eram, agora são ainda mais. O futuro é cada vez mais incerto e a despesa que nós temos é a nossa capacidade de adaptação e de inovar e criar soluções criativas e diferentes para os obstáculos que estão sempre a surgir constantemente e que nós temos que enfrentar. Portanto, é cada vez mais essencial manter a agilidade no desempenho das funções e no alcance dos objetivos face a um contexto em rápida mutação. Portanto, sim, estas skills vão ser decisivas para todos nós, para o sucesso dos profissionais e para a evolução das empresas também.
Oh, Tatiana, peço desculpa estar-me aqui a interromper também, Vanessa. Se puder falar um bocadinho mais alto, Claro que sim. era Ok. ótimo, está bem? Obrigada. Obrigada. Sim, Continua, desculpa. Vanessa. Ok. Estou a ouvir? Sim, eu consegui ouvir a resposta, penso que quem está a ouvir também, apesar de um bocadinho baixo, mas acho que deu para, Ok. deu para perceber. Miguel, quer responder aqui pegando nas suas competências, iniciativa e empreendedorismo, comparando aqui se eram igualmente necessárias no início do ano e comparando com a atualidade que estamos agora, que nos encontramos agora. Sim, claramente, vamos ver. A única grande diferença do momento que estamos a viver face ao que vivemos numa situação pré-pandemia é a intensidade do desafio, ou seja, há uma palavra sempre muito em voga quando falamos de empreendedorismo, que é resiliência, e nunca como hoje isso foi tão evidente e tão verdade. Ainda que eu não gosto de exaustivamente os aspectos comportamentais, porque eles são obviamente muito importantes, como todos sabemos, mas não são tudo. Portanto, chega às vezes a ser quase insultuoso dizer-se a um empresário, um empreendedor que está a sofrer brutalidades neste momento, porque do noite para o dia, literalmente, o seu negócio se esfumou, basta pensar, seja uma PME, seja uma startup no setor do turismo, que venha alguém dizer, não, você tem que ser, é muito resiliente, que vai ver que tudo espera. Estamos quase no discurso do caricatural e, portanto, dizer que, para não ser mal interpretado, sim, todas as competências que são relevantes para fazer de alguém um empreendedor, não diria bem-sucedido, porque isso não é só por si garantia de ser bem-sucedido, mas que são condição necessária, ainda que não suficiente, a pandemia veio reforçar essa necessidade. E, portanto, se antes já valorizávamos muito a capacidade de iniciativa, hoje mais do que nunca. Se antes era muito importante a adaptabilidade, a agilidade, a capacidade de reagir de uma forma muito rápida, e o tempo é das variáveis mais críticas hoje na gestão em qualquer ramo de atividade, a pandemia veio pôr tudo isso à prova. Portanto, eu diria que isso ficou muito evidente, é quase uma questão que nem é de matéria de discussão ou de opinião, é factual. Quem não teve condições, por diversas razões, ou não foi capaz, de facto, de adotar essa lógica de agilidade e de se reinventar, às vezes, literalmente, as organizações, os processos, os procedimentos, o próprio modelo de negócio, obviamente que ficou numa situação bastante mais penalizada do que quem foi capaz de o fazer. Mas como disse, e termino como comecei, porque tenho muito respeito, obviamente, por quem empreende, não se veja nisto nenhum discurso de culpabilização de, por vezes, de situações em que manifestamente a parte comportamental, sendo muito relevante, está longe de só por si ser necessária para conseguir funcionar como alavanca de mudança ou de resposta efetiva para o problema que estamos a viver. Exato. Exato. Resumindo aqui, ou seja, são igualmente necessárias, mas existiu aqui um maior reforço para fazer face à realidade em que nos encontramos. Agora eu pergunto a ambos, qual é que acham que é o papel das organizações no reskilling das competências dos seus colaboradores para responder aos desafios atuais e aos que surgirem futuramente? Tatiana primeiro, se calhar, pronto, as senhoras primeiro, vou estar sempre assim, as senhoras primeiro, Miguel. Ok. Sim, há muitas empresas e profissionais que já estão mais avançados nestes processos de reskilling, porque de facto são fundamentais para a altura em que vivemos neste momento. Estes princípios têm que ser centrais e temos que investir neles e no seu desenvolvimento. Há outras empresas que estão agora no início desta jornada. O importante é que estes updates, destes processos de atualização, seja dado como importante e que as empresas olhem para isto para que, de facto,
áreas de formação nestas reskillings, nestas novas skills que sejam dados. Por exemplo, estas competências devem evoluir as pessoas, devem cultivar os nossos profissionais, mas tudo isto vai exigir, obviamente, investimento de tempo e de recursos, não é? Mas é importante para todos nós, para as empresas, para os decisores das empresas, porque esta necessidade de agir como algo inevitável para o nosso futuro sucesso, como estas skills, é fundamental. Portanto, o investimento atual é importantíssimo e conseguir perceber o potencial do retorno que isto trará para nós profissionais e para nós empresas é brutal. Portanto, acho que as empresas têm que começar por olhar para si, para ver o que é que conseguem fazer, pensar nos seus processos, pensar nas suas formações, pensar nas suas pessoas, e as pessoas também têm que estar abertas a receber este tipo de formações e dar maior contributo às empresas nesse sentido. Tatiana, coloco aqui uma questão. Vocês na IT People têm trabalhado isso de alguma forma agora com esta situação do Covid? Portanto, durante este tempo em que estivemos também um pouco todos afastados uns dos outros e a necessidade de haver essa readaptação, vocês trabalharam isso de alguma forma específica com algum projeto ou alguma coisa em concreto? Nós, anteriormente, já trabalhávamos a partir de casa, já fazíamos trabalho remoto. Portanto, a nossa adaptação foi fácil aqui aos dias de hoje. Em relação a formações que nós devemos começar a fazer para dotar as pessoas deste tipo de skills, sim, começámos a fazer. Está primeiramente na equipa de gestão e a seguir iremos incidir, obviamente, na equipa de consultores. Porquê? Percebemos que isto era importantíssimo porque cada vez mais os clientes também nos pedem determinadas skills, determinados consultores com estas skills e nós temos que olhar para dentro de casa primeiro e depois para fora. Portanto, sim, estamos a fazer esse tipo de ações. Ok. Miguel. Sim. E na Startup Lisboa? Qual é que acha que é o papel das organizações neste reskilling? E pronto, pegando aqui um bocadinho na pergunta da Kátia, na Startup, o que é que estão a fazer atualmente neste sentido? Certo. Então, primeiro respondendo de uma forma mais geral, eu acho que obviamente o papel das organizações é central. Há aqui obviamente responsabilidades que são partilhadas entre todos os elementos, se quisermos, da comunidade. Há um papel obviamente que tem que existir de promoção os incentivos na direção certa desse reskilling, que aliás, fazendo aqui um parênteses, não é outra coisa do que há uns anos chamávamos de, quer dizer, poderá ser outra coisa, mas gosto de dizer isto, de formação contínua, quer dizer, nós gostamos e precisamos estar sempre a reinventar o nosso léxico, mas gosto às vezes também de pôr estas coisas de uma forma mais básica e, portanto, que ajuda, acho eu, a tornar mais evidente o que é que estamos a falar, e isto não é novo, por isso é que eu estou a chamar este tema aqui. Portanto, há necessidades, como eu dizia, de o fazer ao nível das políticas públicas, com certeza, há necessidade das organizações abraçarem esse desafio, independentemente da sua dimensão, do seu setor de atividade, de um conjunto de variáveis. Ninguém está imune à necessidade de criar um quadro favorável onde os seus colaboradores possam crescer como pessoas, como profissionais e, portanto, esta dinâmica de formação permanente, ou se quisermos, como agora dizemos, de reskilling, de procurar, no fundo, retrabalhar competências e reformar algumas dessas competências e transformando-as, é central nas organizações. E depois há também a responsabilidade, como estava a ser dito, das próprias pessoas de estarem cientes de que nós vivemos num contexto e num mundo em que a única coisa que podemos ter por certo é o incerto. Isto não é um lugar comum, não é um clichê, quer dizer, se alguém tivesse dúvidas, recuemos todos a janeiro e quem é que diria que o mundo estaria a viver como está a viver hoje, com estas situações, quer dizer, para percebermos que isto não é apenas uma frase bonita que se diz nestas alturas, é verdade, a única coisa que nós temos por certo é o incerto, e portanto se sabemos isso,
convém que nos preparemos todos, as organizações, as equipas, os indivíduos, para podermos saber lidar em cenários de grande turbulência, de grande incerteza, de grande imprevisibilidade. E, portanto, essa parte de ganharmos essa agilidade que eu há pouco referia, eu acho que é essencial. As organizações que não souberem criar esse enquadramento terão muita dificuldade, como é evidente, em sobreviver. Porque inovar neste contexto não é outra coisa do que dizer manter-se relevante no mercado, ou seja, a questão é, eu não estou sozinho no mercado, outros estão a promover os mesmos bens e serviços, não exatamente os mesmos, soluções de produtos e serviços muitas vezes similares, e portanto, ou eu sou capaz de me diferenciar a cada momento, e a diferenciação não é uma vez na vida, não é no momento em que o produto em que eu encontro um mercado novo, ou eu sou capaz de permanentemente ler o que os meus clientes, o que o meu mercado, a que a minha comunidade me pede e me ajustar a essa situação, ou se eu cristalizo em processos, em organizações de forma muito pesada, dificilmente eu estarei em condições de, quando for preciso, fazer uma mudança menos programada, mais abrupta, editada não necessariamente pelas melhores razões de o fazer. E, portanto, esta situação da pandemia só tem o mérito, se quisermos, de tornar isto muito evidente. Mas não é nada que não fosse verdade antes da pandemia acontecer. Agora, a pandemia tornou isto de uma forma muito clara para toda a gente e transversal a todos os nossos setores, da atividade. Aqui na Startup Lisboa nós temos a sorte de lidar com empresas que são, por definição, ou procuram ser, por definição, este exemplo que estava a dizer. São muito ágeis, estão muito orientadas desde o momento em que nascem a desenvolver um produto a um problema concreto no mercado, têm uma capacidade enorme de se reinventarem, de pivotarem o seu próprio projeto e de, com grande agilidade, conseguirem, digamos, fazer esse exercício, e desse ponto de vista estou rodeado, se quiserem, de organizações, isso é um privilégio, que estão em melhor posição para fazer isto. Obviamente é muito diferente fazer isto numa startup que está ainda a fazer a validação do seu produto, ou mesmo que já tenha uma base sólida de clientes, mas que ainda assim tem um modelo precisamente até organizacional muito diferente de uma PME ou de uma multinacional que tem impactos enormes só para gerir o próprio processo de mudança. E, portanto, sim, isto não é fácil descrever este mundo no singular. Isto é um mundo plural, depende muito, teremos exemplos sempre todos para ilustrar umas e outras situações, porque de facto é uma realidade muito heterogénea. Agora, o sentido do que é necessário fazer, eu acho que todos temos que perceber que temos que convergir para esse enquadramento favorável das organizações. Eu acho que acabaram os dois por responder aqui à minha próxima questão, que era... Eu peço desculpa, Vanessa, eu falo não muito. Tenho que me mandar calar, porque senão corro o risco com uma pergunta e depois dizer, portanto, é a moderadora, mas me calar que eu calmo. E consigam dizer aquilo que têm para dizer acerca do tema, e se acrescentarem não faz. A minha seguinte questão, não sei se querem acrescentar alguma coisa neste sentido, mas eu penso que já esteja um pouco respondida, era quais seriam as estratégias que consideram importantes para fomentar, no caso da Tatiana, a criatividade e a inovação, no caso do Miguel, a iniciativa e empreendedorismo, nas organizações, e quais os conselhos que dariam às mesmas e às suas pessoas. Pronto, acabaram um pouco aqui por responder, penso eu, à questão. O Miguel, muito no sentido, como se costuma dizer, está sempre em cima do conhecimento, e knowledge is power, conhecimento é poder, ou seja, a formação contínua é essencial. A Tatiana também acabou por responder aqui, de certa forma, com alguns pontos que também acho necessários para isto seguir o caminho certo, mas não sei se querem acrescentar alguma informação, se teriam aqui mais conselhos para dar às organizações e às suas pessoas para fomentar estas competências que hoje estamos aqui a abordar. No fundo, fazer uma introspecção interna, uma auditoria cultural à própria organização, para perceber o que é que pode estar aqui a bloquear
a fluidez, digamos, do processo de criatividade e inovação. Acho que é importante. Eu, Vanessa, acrescento eu diria duas ou três notas que tentam, no fundo, no concreto, ilustrar um bocadinho aquilo que eu estava a dizer. Por exemplo, uma das coisas que a mim me faz, pessoalmente, muitas vezes, impressão é o desperdício nas organizações do potencial de inovação interna que as organizações têm. Isso tem muito a ver com a ausência de mecanismos formais ou informais de auscultação, do clima e do ambiente e da cultura organizacional ser mais amiga ou menos amiga, de criar um ambiente favorável a que os colaboradores se sintam motivados, valorizados e sem medo, que é muito importante, de poderem fazer chegar os seus sentimentos, as suas opiniões. E muitas vezes vejo as empresas, por exemplo, nada contra, obviamente, e a Tatiana não leva a mal o que eu vou dizer, seguramente nada contra o negócio do mundo dos consultores externos e da consultadoria, e que têm o seu papel próprio, que são muito importantes metodologicamente para ajudar a sistematizar processos, para identificar tendências. É outro tipo de, digamos, de intervenção, mas as organizações estão às vezes mais predispostas a contratualizar e a ouvir de fora para dentro do que de dentro. E isso é um desperdício potencial que eu acho que tem que ser corrigido. Ninguém melhor do que os próprios, muitas vezes, para conhecerem no detalhe, e é no detalhe que muitas vezes estas coisas também se jogam, para conhecer os anseios, as necessidades de clientes, para corrigir processos. São coisas, às vezes, a inovação não tem que ser sempre inventarmos a roda, não tem que ser sempre inovação disruptiva, tem que ser coisas, às vezes, muito incrementais. Eu dou-vos um exemplo de uma unidade industrial que promove, por exemplo, esse ambiente, e um dos problemas que sistematicamente havia era que nos seus cacifos permanentemente estavam os móveis onde estão os cacifos, vamos dizer assim, desarrumados, com coisas por cima da plataforma, com objetos que ficavam de uns turnos para os outros, e isso era um problema em chão de fábrica, vamos dizer assim. E a ideia que veio corrigir esse problema foi uma ideia que foi promovida através de um mecanismo que existe, a auscultação formal interna, de um colaborador que disse, é muito simples, se os tampos fossem inclinados, quem puser lá alguma coisa cai para o chão, portanto ninguém se habitua a pôr lá. É um exemplo muito pequenino, mas para dizer que era a pessoa que, porventura, todos os dias lidava com aquele problema, que percebeu que estava, como é que podia. E muitas vezes as organizações, e eu insisto muito neste ponto, desperdiçam imenso isto. E isto não se faz de geração espontânea. Ou seja, tudo a favor do que é orgânico, mas convém criar uma cultura e criar processos e criar metodologias que valorizem a possibilidade das pessoas inovarem. E isso tem que ser mais estimulado nas nossas organizações. E neste contexto, acho que é uma excelente oportunidade. A Tatiana usou a palavra introspeção e eu usaria qualquer coisa de parecido, que é um bom momento para todos nós, em cada uma dos seus setores de atividade, na sua área de trabalho, revisitar, que é uma expressão que eu também gosto muito, e requestionar um conjunto de processos. Desde a missão, porque é que eu existo? A minha empresa existe para quê? Qual é o serviço que presto? Qual é o produto que eu estou a desenvolver? A que necessidades é que eu estou a responder? Sou eu que estou a responder melhor? Há melhores soluções do que eu no mercado? Se há, porquê? Como é que eu posso me reinventar? Ou seja, eu acho que nos falta muitas vezes uma cultura de permanente também questionamento nas organizações e não fazer por fazer. Fazer por fazer é meio caminho para nos tornarmos rapidamente irrelevantes no mercado e, portanto, esse exercício não pode ser só feito da liderança de topo, tem que envolver ao máximo a organização, porque depois também é possível ter colaboradores, Vanessa, motivados, se sentem que estão permanentemente aliados de tudo o que tem a ver com a componente precisamente de estratégia, de mudança, e depois a mudança. Depois vêm os consultores, a mudança organizacional é sempre percepcionada como algo negativo. Claro, se a mudança é só para dizer vais ter que fazer diferente, sem que as pessoas participem minimamente na construção da mudança. Okay. Miguel e Tatiana, temos aqui uma convidada que perguntou neste caso se podíamos partilhar experiências de inovação, se podem, neste caso, partilhar experiências de inovação nas organizações por parte dos colaboradores.
E eu faço aqui um bocadinho a ponte com a questão que eu tinha a seguir, que vai um bocadinho ao encontro da questão da Susana, que era que sabemos que estas competências, como já foi dito, estão em constante evolução e possuem um dinamismo extraordinário. E eu queria também perguntar, Tatiana e Miguel, se nas vossas organizações ou nas vossas organizações o que colocam em prática para ter tão vivas e dinâmicas estas competências, e pegando aqui um bocadinho na questão da Susana, se podiam partilhar experiências de inovação e de criatividade, de empreendedorismo e de iniciativa por parte dos colaboradores nas organizações, nas vossas organizações. Sim. Se quiser começar, Tatiana. Eu posso começar. Nós temos 2 startups na empresa que surgiram precisamente da ideia de produto e de negócio de consultores, de colaboradores nossos. Isto porque nós damos a possibilidade de as pessoas terem ideias, de falarem connosco sobre essas mesmas ideias, damos o espaço, temos a oportunidade para que as pessoas falem connosco sobre essas ideias e para que nós as consigamos avaliar e perceber se de facto são ideias execuíveis e que têm potencial. Portanto, temos duas startups na empresa que foram criadas precisamente assim, ideias de colaboradores nossos, onde isto acontece. Outra coisa muito interessante que nós também temos e que nós lançámos no ano passado é um programa de retenção de talento, que alia, conjuga o blockchain com a gamificação e a inteligência artificial. Chama-se Talenteers e este programa cria dinâmicas muito interativas entre as equipas, transversais a toda a empresa. Para quê? Para o cumprimento de objetivos de metodologias da empresa, mas a forma de funcionamento é muito simples. Os colaboradores, no fundo, são desafiados a cumprir certas missões, que são tarefas simples, tarefas periódicas e procedimentos que já existem na empresa, no âmbito das metodologias de recursos humanos, como recortar horas, agendar todas as férias adequadamente, participar nos nossos eventos anuais, nas iniciativas mensais, como a limpeza das praias, por exemplo, voluntariado com a ReFood, etc. Para o cumprimento destes mesmos desafios e missões, nós vamos atribuindo talents, a nossa criptomoeda interna. Okay? Os colaboradores podem gastar esses mesmos talents que vão ganhando em leilões de prémios geridos por um bot criado através de notificações. Nós, colaboradores, recebemos as notificações sobre esses mesmos leilões e vamos licitando consoante também os nossos interesses. Os prémios estão muito bem escolhidos, são muito bem definidos pela equipa, precisamente para haver aqui muita dinâmica. Já leiloámos bilhetes de Web Summit, já leiloámos iPads, almoços com o nosso CEO, uma viagem às Caraíbas também, aulas de surf em grupo, enfim. Temos aqui muitas opções, até mais um dia de férias extra, como é muito cobiçado por muitas pessoas e em muitas empresas. Isto permite o quê? Que os nossos colaboradores tenham um contacto permanente com a empresa, tenham um contacto com tecnologias de ponta, e nós cultivamos, obviamente, o envolvimento entre todos, entre os processos e as atividades da empresa também, e potenciamos o salário emocional, que, no final de contas, dá-nos a nós coesão de equipas e a satisfação e motivação dos colaboradores. Eu posso, inclusivamente, dar um exemplo muito giro, muito engraçado, que eu gosto de partilhar com as pessoas, que ilustra muito bem o tipo de dinâmicas que este programa pode criar. Por exemplo, nós tivemos um leilão muito giro, com um prémio que era um jantar num restaurante de estrela Michelin, para 2 pessoas. Portanto, neste leilão, houve um grupo de colegas que decidiu juntar-se, com todos os seus talents, ok? Com o objetivo de ganhar este prémio, mas não era para gastar numa refeição de um restaurante em estrela Michelin. O objetivo deles era, no final do dia, irem para uma esplanada, fazer um final de tarde de petiscos e de cerveja todos juntos. O plano estava válido, não é? Porque era para gastar em restauração. E, portanto, eles gastaram em restauração. Exato. E, no fundo, acabaram por ganhar este leilão, fazer este convívio, que exemplifica muito bem esta dinâmica e este espírito de teamwork que existe na empresa e que foi criado a partir deste tipo de programas de retenção de talento. Portanto, as pessoas interagem cada vez mais com um objetivo comum, interagem em contexto empresarial e fora desse mesmo contexto empresarial também, e nós estamos continuamente a criar laços com as pessoas. E isto
não existe. Em muitas empresas tecnológicas portuguesas não existe. A retenção de talento é importantíssima neste momento. Portanto, exemplos melhores que estes, não sei, mas estes parecem muito bem. Sim, parecem realmente muito bem. Miguel, no caso da Startup Lisboa. Eu não sei se consigo responder com exemplos, porque a Startup Lisboa, enquanto tal, nós somos uma equipa relativamente pequena e depois as startups que estão à nossa volta, como eu disse, e aqui também é verdade, são uma realidade muito heterogénea de tudo. Mas se calhar gostava mesmo de ainda assim de poder agarrar a pergunta e depois se me ocorrer já partilharei um ou outro exemplo. Mas há algumas coisas que eu acho que é importante neste tipo de webinars que consigamos partilhar e refletir em conjunto. E uma das coisas que também me preocupa normalmente quando olhamos para as organizações, nomeadamente as organizações empresariais, independentemente muitas vezes e, portanto, de uma forma transversal, é isso que quer dizer, é que mesmo aquelas que têm hoje já muitas preocupações com a área da inovação, com a área da gestão dos seus recursos humanos, no sentido de atrair e reter talento, fazem este trabalho de uma forma, muitas vezes, que me parece muito compartimentada, ou seja, muito old school, se me permitem a expressão, ou seja, a questão, eu acho que nós não conseguimos endereçar bem o tema da gestão do talento, da gestão da inovação, sem que isto seja alguma coisa que atravessa toda a organização. O que eu quero dizer com isto é, basicamente, que não é possível fazer, por exemplo, uma ação de team building em que, ok, eu estou muito preocupado com os meus colaboradores e quero experimentar o espírito de equipa. Então, eu no meu plano de formação e no meu plano de retenção prevejo 2 ações de team building por ano. E depois no resto do ano, pronto, ok, fomos um dia fazer uma descida no Rio Paiva e foi muito giro e ficámos todos com umas histórias ótimas para as redes sociais e criámos espírito de corpo. Mas depois a cultura cotidiana da empresa não é essa. Isso é muito pouco interessante. O que eu quero dizer é assim, nós temos que perceber que isto não são buzzwords só para, digamos, arrumar na forma como nós apresentamos o peixe. Ou, de facto, e isso eu posso testemunhar, e eu hoje só acredito em organizações que são muito mais horizontais do que eram no passado, que fazem, de facto, do bem-estar e da preocupação com o bem-estar das suas equipas, dos seus colaboradores, uma questão central, mas fazem o tempo todo. Que quando dizem que as pessoas são o mais importante, não é apenas uma frase bonita para dizer, como eu estou agora a dizer num webinar, mas que isso tem realidade concreta, em que o Departamento de Recursos Humanos é muito mais do que apenas gerir planos de formação individual, marcação de férias, processamento de salários, mas é uma preocupação constante em ver se os colaboradores estão efetivamente alinhados com a empresa e a empresa com os colaboradores, no sentido de lhes criar o melhor ambiente possível para poderem dar o melhor de si. Isto são tudo questões de inovação interna. E muitas destas dinâmicas, eu acho que nós, não gosto de ser injusto, e as generalizações têm sempre esse problema, mas tenho que me basear no que conheço, no que vejo. E o que vejo é que nós temos ainda um caminho enorme a percorrer nesse sentido. Ou seja, nós normalmente agarramos bem a espuma destas dinâmicas, mas não vamos ao essencial. Portanto, deixamos criar um ambiente amigável para os colaboradores, se as paredes, pronto, agora está na moda que os escritórios têm que ser mais à imagem das startups, mais amigáveis. Portanto, então, se eu puser ali uns puffs, de preferência também umas bolinhas e umas cores e coisas, eu já tenho um ambiente, não é disso que estamos a falar. Isso é só o lado visível. E se quem não perceber isto e não perceber que é mesmo a sério, é que ter, digamos, organizações que são desenhadas de uma forma completamente diferente do que as que desenhamos no passado, muito menos verticais, muito mais assentes em cultura de responsabilidade, muito mais ágeis, com níveis de envolvimento muito maior. Esta situação da pandemia vem mostrar, por exemplo, quem é que é capaz de lidar, e não estou a falar do tema tecnológico, confiar nas suas equipas no teletrabalho, ou quem ainda vive preso a uma lógica do presencialismo, em que não, tem que ter a garantia que o colaborador está cá, sei lá se ele em casa está a trabalhar. Se não sabe se o colaborador em casa está a trabalhar, também não sabe na empresa se ele está a trabalhar ou não, só sabe que está na empresa. Portanto, o tema não se resolve tendo por perto, resolve-se de muitas outras formas. E a Tatiana sabe muito melhor do que eu que depois há muitas formas para gerir isto, para medir isto. Portanto, eu estou a recuar de propósito para um tema que normalmente chamamos
de cultura organizacional, mas não é cultura, mais uma vez, só de uma parte. É repensar as organizações todas a sério. E eu só acredito em organizações hoje onde, desde da base da organização até ao topo, toda a gente tenha clara qual é a visão, porque é que está a fazer o que está a fazer, em nome do que é que o está a fazer, qual é o propósito, que o som tem que ser uma gestão hoje muito mais democrática, não tínhamos medo da palavra democrática, ou seja, reduzindo ao máximo o nível de opacidade que hoje ainda existe entre as organizações, seja ao nível dos números que se está a fazer ou não está, porque sem isso, eu peço desculpa, não é possível, acho eu, abraçar com qualidade tudo o resto que depois é preciso fazer, porque de facto as pessoas estão no centro de qualquer processo e quem acha que a tecnologia é que é o central está completamente enganado. A tecnologia é uma ferramenta, por melhor que ela seja, por mais crítica que seja, mas por enquanto as organizações ainda têm que viver, basear-se essencialmente no seu talento e esse reside nas pessoas. E concordo, Miguel. E mais que se calhar um esquema horizontal, se calhar até circular, em que no centro estão de facto as pessoas, os colaboradores, e que gira tudo e que se uma coisa para de funcionar, as outras não funcionam e de facto não conseguem tomar o seu caminho. Portanto, é trabalho de equipa, é confiança, e um ambiente muito propício e confortável para os colaboradores conseguirem desenvolver-se e de facto trabalharem e terem conhecimento do propósito, da visão, da missão nas suas organizações. Ainda sobre estas competências, Tatiana e Miguel, queria saber um bocadinho, e no seguimento também para percebermos um bocadinho a vossa realidade face a estas competências nas vossas organizações, queria saber qual é que é a vossa opinião relativamente ao que os clientes solicitam neste momento, a este nível, a estas competências, e o que é que as vossas organizações têm para oferecer aos clientes, aos parceiros, e se corresponde. Portanto, se esta realidade corresponde, se também estão a ter, se tiveram dificuldades, se estão a ter, como é que está a ser gerido todo este processo? Se calhar, Tatiana, primeiro. Sim, obrigada. No setor tecnológico, é muito normal esta cultura constante da melhoria, não é? Não está só associado a atualizações constantes de software, mas também nós próprios estamos cada vez mais mentalizados de que temos que solucionar outros problemas, temos que melhorar a nossa forma de pensar, temos que evoluir, temos que fazer formações, temos que estudar, temos que estar atualizados. E, portanto, neste setor, estas skills são mesmo necessárias para todas as funções. E, de facto, na área tecnológica, isto é cada vez mais fundamental. Portanto, a valorização das nossas pessoas junto dos nossos clientes é cada vez mais um tema premente, cada vez mais um tema que é crucial, e os nossos clientes cada vez mais também querem este tipo de perfil, querem este tipo de profissionais. Portanto, nós temos que munir as nossas pessoas com este tipo de skills para nós termos sucesso, para que os nossos clientes continuem a ter sucesso, continuem a trabalhar connosco e para que, no fundo, tenhamos todos evolução e sucesso. Ao final do dia é isto. Portanto, nós temos estas skills para oferecer, quando não temos, temos de trabalhar nelas para continuar a oferecer. Exatamente. Miguel, no caso da startup, pode ser um bocadinho diferente, como falámos há pouco, a realidade é um bocadinho diferente, mas se quiser adaptar aqui a questão, se acha que faz sentido. Neste caso até acho que acaba por ser mais fácil a convergência da questão. Eu acho que aquilo que nós estamos a identificar, e cruzando uma vez mais com o momento que estamos a viver, e respondendo concretamente à pergunta o que é que os clientes mais querem, querem serviço, querem atenção, querem disponibilidade. E acho que isso é muito visível em todas as áreas de atividade, o que não deixa de ser um desafio enorme, porque os clientes querem no momento em que é mais difícil a todos nós, nas organizações, o darmos, porque também nós estamos a viver todos os problemas que os clientes estão a viver, e portanto eu costumo brincar nestas coisas, a dizer, é só usarmos a imagem da passadeira, não é? Quer dizer,
A questão é se eu sou o peão que estou a atravessar a passadeira e irrito-me com o condutor que faz uma travagem brusca ou não para mesmo para me dar passagem. Mas às vezes a mesma pessoa que se irrita com isto, quando está na posição de condutor, é a mesma que está impaciente porque o peão nunca mais se despacha e não sei. Depende muito da posição em que nos situamos e não da nossa situação em absoluto. É muito mais uma questão relativa, é isso que eu quero dizer. E acho que aí é muito claro que vivemos, é sempre nestas alturas, que nós somos todos mais esticados. E é mesmo esse o termo, porque é nestas alturas que os clientes exigem mais dos seus fornecedores, sejam eles do que forem, e é nestas alturas que nós, se estivermos na posição de fornecedores, temos mais dificuldade em responder, porque estamos a ser altamente impactados com todas as dificuldades. Portanto, isto pode ser uma coisa muito abstrata, mas eu acho que cada um de nós pensar, e cada uma das pessoas que está a seguir este webinar na sua área de atividade, visualiza facilmente esta tensão como eu estava, digamos, a querer ilustrar. Ok, obrigada, Miguel. E porque este webinar hoje também é um bocadinho no sentido para falar sobre os vossos projetos também, sobre os vossos projetos face a estas competências, eu queria perguntar isso mesmo, queria perguntar quais são, dentro das vossas organizações, se neste momento possuem algum tipo de projeto ou de projetos no plural para fazer face às competências exigidas no mercado de trabalho e às respectivas necessidades do mesmo. Não sei se consigo... Sim. Diga, Tatiana, força. No caso da IT People, nós já tínhamos implementado, como eu disse há pouco, por exemplo, o teletrabalho, já era algo que nós fazíamos semanalmente, pelo menos um dia por semana, já estávamos a trabalhar remotamente, já tínhamos essas condições, portanto, surgindo aqui a pandemia e o novo agora, o que nós tivemos que fazer foi nos adaptar a esta situação totalmente nova, mas que no fundo não foi completamente nova para nós. Nós já tínhamos uma vantagem competitiva, porque já estávamos a implementar esse tipo de processo com alguma antecedência. Portanto, felizmente já tínhamos este hábito, já tínhamos as ferramentas para o fazer e de um momento para o outro, quando foi preciso, todos nós começamos a trabalhar a partir de casa, nós já tínhamos essa facilidade. Portanto, lá está, a inovação na IT People Innovation, como também o próprio nome indica, existe, é um valor core na nossa empresa e é um valor e é muito orientador das nossas políticas internas, mesmo inclusive nas políticas de recursos humanos. Portanto, quando toda uma cultura de organização se envolve neste tipo de soluções inovadoras e de tentar manter o melhor possível, mas pensando sempre de dentro para fora, surgem estas soluções, surgem estas respostas positivas e a verdade é que isto é uma vantagem para nós. Nós já tínhamos isto muito bem implementado, já o fazíamos com muita facilidade e foi dar continuidade àquilo que já existia. Para nós foi fácil, foi muito fácil. Foi um bom projeto que foi implementado e tentado a correr bem até agora, felizmente. Ok, então já tinham alguns projetos em curso que acabaram por ir ao encontro da realidade atual. Miguel, na Startup Lisboa, quer partilhar alguns projetos que estão ou que têm para fazer face? Certo. Vanessa, só porque estava aqui atento também às perguntas e aos comentários por escritos e só se me permite, alguém me estava a perguntar como é que se pode, qual é o requisito para entrar na Startup Lisboa, só antes de ir à questão, também estou a ver. Pronto, para não ficar sem resposta, eu convido, agora é o momento de publicidade, toda a gente a visitar o nosso site startuplisboa.com, www.startuplisboa.com e conseguirão facilmente perceber melhor a nossa dinâmica, como é que funcionamos, mas dizer que nós temos um formulário que está precisamente aí, um formulário simples, em que basicamente a pessoa ou a startup tem que dizer qual é o seu modelo de negócio, porque é que a sua ideia é inovadora, descrevê-la, obviamente, apresentar os founders, explicar quais são as expectativas que têm relativamente à incubação da Startup Lisboa e nós ao longo do ano temos 4 momentos de cada 90 dias
metodologias de seleção de novas startups que se juntam, digamos, ao nosso portfólio. Portanto, só não queria deixar por responder, ainda que de forma muito telegráfica, a pergunta que me foi feita. E também um outro comentário que ficou da primeira parte da minha intervenção, só para não gerar equívocos, em que alguém me estava, digamos, a sublinhar a questão de que qual é o papel da consultadoria, dos consultores externos, e que não é apenas o levantamento de questões. Só queria dizer que, se foi isso que se percebeu, não era essa a minha intenção. O que eu estou a dizer é que muitas vezes há, em detrimento do potencial interno das organizações, um recurso a consultores externos para situações, porque a consultoria é de muito tipo, pode ser de estratégica, pode ser de procedimentos, pode ser uma consultoria mais vertical numa determinada área, sem que muitas vezes se arranje forma, digamos, de valorizar igualmente e dar espaço aos próprios colaboradores internos das organizações, mas portanto, cada um tem o seu papel e obviamente que nenhum substitui o outro, ou se esgotam, depende em concreto de cada processo o que faz sentido. Agora, sei que a identificação de tendências, sei que o mapear a concorrência, sei que o conseguir perceber a todo momento se aquilo que eu estou a fazer continua a ser relevante, não pode estar dependente de alguma coisa que eu faço pontualmente quando encomendo um ponto de situação, seja do setor, porque é um questionamento permanente nesse sentido, sim, da organização, e tem que ser feito sem prejuízo de ter apoio externo pela organização e por aqueles que lhe dão corpo, desde a liderança, passando por todos os outros intervenientes. Pronto, sobre a pergunta, o que é que nós fizemos, no fundo, ou o que é que nós fazemos para estimular todas estas competências que estamos a dizer? Como eu expliquei, nós, enquanto equipa da Startup Lisboa, somos uma equipa relativamente pequena e isso facilita a agilidade. Também nós tivemos grande facilidade, e aqui neste caso falo da equipa da Startup Lisboa e das startups, em migrarmos facilmente para esta situação imposta pelo teletrabalho, porque já recorríamos muito, até porque vivemos muito num ambiente muito exposto em termos internacionais, é muito comum termos, e já tínhamos permanentemente necessidade de estarmos conectados a muitas outras geografias e, portanto, já usávamos muito as tecnologias de comunicação como destas plataformas para o fazermos. Agora, vejo isto mais como instrumental. Aquilo que procuramos, de facto, fazer é cultivar, e a expressão é mesmo essa, uma proximidade, no nosso caso, na nossa área de negócio muito grande, às startups, ou seja, de fazer aquilo que eu procurei há bocadinho ilustrar de uma forma abstrata ou genérica, ilustrá-lo agora no concreto. Perceber onde é que nós podemos fazer a diferença no crescimento de cada startup. E não podemos fazer, e não fazemos em todas no mesmo momento e a todas da mesma forma. E, portanto, nós temos que, obviamente, como qualquer organização, ter processos, termos organização, passa a redundância, mas tentamos ao máximo que esse processo, essa organização, não mate a capacidade de algum nível de customização e de detalhe. E eu acho que isto, mais uma vez, é muito difícil falar destes temas em abstrato. Se estivermos a falar da grande distribuição, uma coisa, se estivermos a falar de uma empresa de engenharia, outra de serviço, tipo, bom, o que for. Mas, tentando generalizar, dizer, todas as organizações têm um bocadinho, acho eu, este desafio, que é perceber que não tem um cliente, tem clientes no plural. Não tem um parceiro, tem parceiros no plural. E esse plural tem consequências, que é, não são iguais, não têm necessidades idênticas ao mesmo tempo, nem as querem ver-se necessariamente respondidas da mesma forma, e isto é um desafio muitíssimo grande para as organizações que lidam precisamente em ambientes de maior sofisticação, se me é permitido, porque é isso mesmo. Portanto, olha, uma empresa de consultadoria, já que começámos a falar de consultores, sabe isso muito bem. Desenvolve, projetos numa determinada área, mas cada cliente é um cliente e saber lidar com ele, saber perceber o que é que ele a cada momento precisa, mesmo que as metodologias não estejam todos os dias a ser refeitas, mas não podem chegar ali e fazer chapa 5. Quer dizer, poder pode, mas se o fizer, provavelmente não terá muito bom retorno do seu trabalho por parte daqueles a quem se dirige. Exatamente. Obrigada, Miguel, pela partilha, Tatiana.
Eu queria que, assim, muito sucintamente e resumidamente, fizessem uma análise. Já acabaram por fazer ao longo do webinar, mas queria que fizessem assim um resumo, uma análise relativamente a estas competências que estamos aqui a abordar hoje, face à realidade em que nos encontramos, e fazendo aqui uma ponte com o futuro, que é imprevisível, pronto, que é a palavra do dia, imprevisibilidade, e queria que fizessem aqui uma análise, um pequeno resumo, face à realidade e estas competências como irão se calhar ser no futuro. Sim, estas competências são fundamentais, já falámos sobre isso várias vezes. Há muitas empresas que estão numa fase inicial deste processo de mudança, de criatividade, de inovação. Há empresas que já estão avançadas, mas a verdade é que todos nós temos que nos habituar a esta nova realidade. E eu acho que, para além de pensarmos em criatividade e inovação, temos que pensar muito nos princípios de agilidade também. Nós temos que ser ágeis, temos que nos adaptar e face a um mundo completamente alterado, portanto os dias de hoje são diferentes, estamos em constante mutação, não sabemos quando é que isto vai terminar. Acho que a adaptação, a agilidade é extremamente importante para lidarmos com o dia a dia e com o futuro que ainda é incerto, para além da criatividade e inovação, que são os temas principais. Ok, Tatiana. Pronto, de forma muito telegráfica e rápida. Nós falamos, não descemos muito ao concreto das competências, também não queria acabar sem dizer. Eu acho que há duas, para além daquelas mais que normalmente encerramos na lógica das soft skills e mais comportamentais, há hoje algumas competências que são crescentes a sua necessidade de serem dominadas por mais pessoas nas organizações do que no passado. E isso, de uma forma muito telegráfica, dizer, obviamente, se nós estamos a viver de forma muitíssimo acelerada esta transição para o digital, e hoje muitos dos setores de atividade, muitos dos negócios, ainda estão nos dois meios, mas muitos já estão exclusivamente na área digital, e significa que as organizações têm que apostar muito nas competências de literacia digital dos seus colaboradores em concreto. Não pode ser uma coisa, mais uma vez, que fique engavetada num departamento. O mesmo com a literacia tecnológica do modo geral, do género, pronto, isto é o departamento da IT, que sabe, está lá. Não, acho que todos os colaboradores e as lideranças têm que ter esse papel de perceber que hoje nos é pedido a todos, àqueles que temos mais gosto, menos gosto, mais apetência, menos apetência, mais conhecimentos, menos conhecimento, um esforço de precisamente de acompanhamento destas mudanças tecnológicas, de perceber um bocadinho a tecnologia, não no sentido da tecnicalidade, mas no sentido de perceber os seus impactos, dos seus usos, ou seja, há um conjunto hoje de facto de áreas que têm vindo a ganhar centralidade por força do contexto, e aqui não me refiro ao contexto da pandemia, estou a dizer ao contexto do modelo de economia que vivemos, assente obviamente muito na tecnologia, assente muito no digital e, portanto, eu acho que isso vai ter que impactar muito fortemente nas competências dos colaboradores de todas as organizações e, portanto, é um desafio que acho que vai ser crescente, nomeadamente numa sociedade como a nossa, que ainda tem níveis de qualificação de base da sua população ativa, quando comparados com os restantes países da OCDE, da União Europeia, muito mais baixos, apesar de termos vindo nos últimos 25 anos de forma sustentada a corrigir essa situação. Temos uma herança pesadíssima de termos tido sempre muito pouca qualificação da nossa população e isso obviamente paga-se depois na economia e na dificuldade que é quando é preciso desenhar mecanismos de formação, quando essa base é frágil ou mesmo inexistente. E, portanto, temos muitos desafios pela frente, as organizações sabem quais são, diria eu, e têm que ser capazes de não ter medo de falhar, que é outra coisa que eu gostava antes
terminar de deixar esta mensagem. Nós temos muito receio de falhar, somos uma cultura que penaliza muito quem falha, e nós temos que valorizar quem tenta e depois dar o mérito. E não significa que seja sempre possível fazer bem e fazer bem à primeira, e portanto temos que desdramatizar o erro, aprender com o erro. Obviamente que, mais uma vez, isto não é igual em todas as organizações. As grandes organizações têm mais custos, podem ser reputacionais, financeiros, por aí fora, se falham, e por isso é que hoje fala tanto em, por exemplo, inovação colaborativa e com o mundo das startups, nem toda a inovação tem que ser também feita exclusivamente com base nos recursos endógenos. Podes, por exemplo, procurar inovar, trabalhando, por exemplo, deixem puxar a brasa à minha sardinha e termino, com startups, onde precisamente o risco é menor, o custo é menor e onde é uma excelente forma de tentar fazer validação de novo produto, de testar novos mercados, precisamente sem comprometer toda uma marca, toda uma organização maior, e não fazer nenhuma das duas coisas é que eu acho que não é caminho, porque quem não inovar, como eu digo, tende a tornar-se irrelevante. Agora, para terminar, já estamos mesmo nas 4. Eu queria vos lançar aqui uma pergunta, mas também ao mesmo tempo um desafio, que eu acho que é algo ambicioso, mas queria que, e agora não querendo que se foquem nestas competências que estamos hoje aqui a falar, na vossa ótica, se tivessem que apresentar uma pequena lista, um pequeno número de competências, quais seriam as que iriam ser valorizadas em 2021, na vossa ótica? O Miguel fez ali. É difícil, Miguel, esta questão. Eu posso tentar arriscar para não ser coitada a Tatiana sempre a ter a chatice de ser sempre a primeira, o que também não é justo. Portanto, neste caso não é por falta de cavalheirismo, é só para também ter a oportunidade de ter mais tempo para pensar na pergunta. Não, eu fiz assim um jogar porque a pergunta, na sua aparente simplicidade, é muito difícil de responder, porque, mais uma vez, depende do que é que estamos a falar. Mas se eu tivesse que, assim, de uma forma rápida, só assim com highlights, dizer, eu acho que há competências que são muito importantes hoje e, portanto, em 2021 continuarão a ser e cada vez mais, e já fomos falando ao longo deste webinar, passando por elas. E, portanto, vou tentar sublinhar aquelas que falámos menos. Eu acho que a questão de ensinar a liderar. A liderança não pode ser uma coisa que seja só preocupação de quem lidera, ou seja, mesmo quem nas organizações não esteja em funções de liderança, eu acho que formações, culturas, práticas que ajudem a fazer de cada colaborador alguém com competências de liderança é muito importante. Por um lado, porque estamos a preparar a gente para o caso tiver que assumir responsabilidades, independentemente da escala, mas por outro lado, porque quem lidera é sempre a seguir mais fácil de ser liderado, porque há uma compreensão, digamos, mais ampla, vamos chamar 360 graus de uma realidade, que a liderança, por definição, exige, que quem é só liderado normalmente tem mais dificuldade em perceber e fica muito compartimentado na sua visão do problema, da situação. Portanto, as organizações têm tudo a ganhar em estimular essa formação para a liderança, ou se quiserem, para uma visão mais integral, e portanto isso obriga a sermos capazes de termos pessoas formadas para terem curiosidade, e não apenas, isso não é comigo, não é do meu departamento, não sou eu que trato, estimular essa curiosidade. Se formos a ver, são competências muitas delas que não são muito específicas, mas que têm depois retraduções mais à frente muito evidentes. Pronto, e poderia dar mais e mais exemplos nesta linha de raciocínio, mas não quero, obviamente, esgotar a hora que já ultrapassamos e, portanto, a Tatiana complementará seguramente com mais umas quantas. Eu vou voltar a reforçar a agilidade, que é necessário nos dias de hoje, para as empresas e para nós profissionais. Reforçar a resiliência, que o Miguel também já tocou no início desta conversa. A resiliência de todos é fundamental, e a adaptação, o poder que nós todos temos de nos adaptar aos diferentes paradigmas, aos diferentes problemas, obstáculos que surgem. Eu acho que são 3 outras competências que nós temos que pensar.
para manter o foco, para manter a produtividade, para continuar a motivar as nossas pessoas, para que eles se mantenham a desempenhar as tarefas com a maior precisão que têm, com o maior sucesso que têm, de forma que todos nós possamos alcançar objetivos e melhorarmos continuamente. Muito obrigada. Obrigada ao Miguel e à Tatiana pela excelente partilha. Acho que foi uma conversa extraordinária e bastante enriquecedora e com certeza cheia de inputs para quem está a ver. Passo a palavra à Kátia. Sei que já passámos a hora e, portanto, penso que seja para terminar. Se fosse por nós, se calhar continuávamos aqui mais tempo. Pelo Miguel, o Miguel tem muito assunto. É muito interessante e é um gosto para mim ouvir-vos falar. Tanto ao Miguel eu é que agradeço o convite, tive muito gosto em estar convosco. São de facto temas muito estimulantes, é a palavra, é muito apaixonantes e portanto é isso, quer dizer, é uma conversa que não se esgota e portanto desde já me disponibilizo para uma outra sessão se fizer sentido no futuro, mas muito obrigado pelo convite e muito gosto em estar aqui hoje. Eu agradeço Tatiana, pode. Queria comentar com vocês, foi um desafio, foi diferente, mas gostei muito também de ouvir o Miguel e de conhecer um bocadinho melhor a startup, pessoal, e foi bom também ter ouvir as opiniões dos outros, conhecer um bocadinho as suas realidades que não são a nossa. Muito obrigada. Então, olha, uma vez mais obrigada a todos, a vocês três, pelas partilhas, pelas opiniões e portanto, obrigada e até uma próxima oportunidade. E a quem está do outro lado, acompanhem-nos na segunda-feira. E bom fim de semana. Obrigada. Obrigado. Obrigada.